Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso Saravá canal. o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Dia desses nós estávamos ouvindo um bom comunicador, um bom youtuber, bom mesmo, falando sobre orixá. E ele se enrolou tanto para explicar o que era, acho que mais preocupado em não magoar A, B ou C, que acabou falando muito e não dizendo nada. E nós somos, como vocês sabem, nós tocamos nos assuntos sem poupar ninguém, porque é necessário que seja assim. Este assunto também nos foi pedido por uma irmã nossa, de nossa casa, que nós voltássemos a falar certos assuntos que foram desenvolvidos em outra linguagem lá atrás, agora falando, comunicando, explicando. Orixá é um dos assuntos mais complexos, não só dentro da Umbanda, quanto dos próprios cultos africanistas, dos outros cultos afro-brasileiros. E cada um tem um tipo de ótica de orixá. E eu vou explicar para vocês o que é, por que é e por que a Umbanda pensa diferente. Então, se você quiser saber tudo isso, não tem jeito. Se você não ficar até o final do vídeo assistindo esse conteúdo, você vai pegar as ideias todas truncadas e não vai conseguir definir o que é exatamente, ou não entender, porque muitas vezes o que a gente fala aqui explica ali mais adiante. Então, antes de julgar, antes de cortar o vídeo, nós recomendamos que continue conosco até o fim. Como nós falamos, um dos assuntos mais complexos é definir orixá, porque várias pessoas e vários lugares interpretam diferente. Na África, vamos ver o que é um orixá na África. Há aqueles orixás que nunca reencarnaram, nunca viveram entre nós. De fato, quando, por exemplo, nós vemos alguns mitos de Oxalá, quando ele fala que ele veio com uma quantidade imensa de orixás, orixás brancos com ele acompanhando, não cita o nome de todos esses orixás. Há muitos orixás na África, dizem que havia em torno de 600 orixás, me corrijam esse número se eu estou errada. Na África havia em torno de 600 orixás, cada um sendo cultuado numa aldeia diferente, numa cidade diferente. E aquele orixá, ele era, vamos dizer assim, patrono daquele lugar. Ele era patrono daquele lugar, mas não era patrono do outro. Então, quando nós falamos em Edigbo, por exemplo, nós falamos de Oxum. Quando nós falamos de Lei e Fé, por exemplo, nós falamos de Oxalá, falamos também de Oió, falamos de Xangô. Então, vocês entendem que cada cidade era como Esparta, por exemplo, eram cidades-estado, cidades autônomas, cidades que eram um verdadeiro país dentro de uma comunidade ainda maior. E cada região, cada lugar tinha a sua divindade. Algumas reencarnaram. Nós sabemos, por exemplo, que Xangô foi historicamente um rei africano. Nós sabemos também que Oxalá foi um indivíduo historicamente também rei africano. Yansan foi rainha, Obá foi rainha, Oxum foi rainha. E hoje a internet nos permite também algo que antigamente não nos permitiam, que é há pessoas indo para a África e filmando aquelas regiões, inclusive os palácios onde esses orixás viveram, e comentam. Inclusive, eu vi um comentário muito interessante que diz o seguinte: que no palácio de Oxum havia inclusive bens e elementos que ela usou em vida, tipo, mostrando com isso que foram indivíduos que viveram e que, quando morreram, muito à semelhança da encantaria, eles se transmutaram, eles viraram energia. Muitos nem morreram, sumiram, desapareceram, como o próprio mito de Ogum, que conta que Ogum abriu um buraco na terra e saltou para dentro do buraco
e sumiu, desapareceu. E se converteu a partir daí em orixá, nessa energia sublime, protetora, um verdadeiro. Quando o africano aqui no Brasil chamava o orixá de santo, ele não estava tão errado. Ele comparava com as ideias católicas, que o santo nada mais é do que um protetor de sua comunidade, daqueles que acreditam nele. E, de certo modo, na África, queiram os puristas por isso, mas, na verdade, é um santo protetor daquela comunidade, daquele grupo, daquele agrupamento. E hoje está aqui no Brasil porque foi trazido através das migrações forçadas, da escravidão no Brasil, onde eles aqui souberam espalhar seu conhecimento. Então, tudo isso nós precisamos nos ater. E também no africanismo tem outro conceito, que diz que orixá é energia da natureza, somente energia da natureza, que ele está solto, espalhado por aí. Quando eles se ocupam, por exemplo, quando um médium, que para nós é médium, eles podem não aceitar, mas quando eles se ocupam durante os transes, durante as festividades, eles não incorporam um copo d'água. Água seria um elemento. A água não pensa, a água não raciocina. Então, seria bizarro, no mínimo, dizer que eles estão incorporando um copo d'água. É estranho entender desse modo. E mesmo no candomblé, o orixá, ele fala através dos búzios, ele fala através enfim, dos cordões de Fá, não é? Eles conversam com o olhador, com o adivinho, com o sacerdote ali. Então, para falar com alguém, você precisa pensar, raciocinar. Eu acho que é assim, não é? Pois é. Então, eu acho muito estranho, muito bizarro dizer que incorpora ou se ocupa uma energia da natureza. Mas por que também dizem isso? Porque os orixás coordenam, comandam, organizam, cuidam das energias da natureza. Para nós, nós temos uma outra visão. E para falar dessa outra visão de orixá, que tem na Umbanda, nós precisamos citar o indefectível Leal de Souza, em seu O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, que é um dos livros básicos que todo umbandista deveria conhecer, pelo menos para ter ideia por que a gente fala ou pensa diferente, porque fica repetindo determinados conceitos de outras religiões sem raciocinar. Então vamos ver o que fala Leal de Souza e que com certeza vai mexer na sua cabeça. O orixá é uma entidade de hierarquia superior e representa em missões especiais de prazo variável o alto chefe de sua linha. É pelos seus encargos comparável a um general, ora incumbido da inspeção das falanges, ora encarregado de auxiliar a atividade de centros necessitados de amparo, e, nessa hipótese, fica subordinado ao guia geral do agrupamento a que pertencem tais centros. Os orixás não baixam sempre, sendo poucos os núcleos espíritas que os conhecem. São espíritos dotados de faculdades e poderes que seriam terríficos se não fossem usados exclusivamente em benefício do homem. Em 8 anos de trabalhos e pesquisas, só tive ocasião de ver 2 orixás. Um de Oxóssi, e outro de Ogum, o orixá Malé. Essas são as palavras de Leal de Souza. Então, muitos ficam ofendidíssimos de dizer que um orixá é um espírito de alta hierarquia, que é um espírito de muita luz, é um espírito que muitas vezes mas nem reencarna mais. Mas são espíritos de alguém que um dia, lá em algum momento, ou reencarnou aqui na Terra ou até em outros planetas habitados. Sim, porque a Umbanda acredita em planetas habitados também, né, gente? Não necessariamente de base carbono como o nosso, com esse corpo físico que temos, mas existem planetas habitados por todo o universo. E, na verdade, muitos africanistas ficam ofendidíssimos com isto, achando que nós estamos reduzindo a força de seu orixá.
Na verdade, nós estamos empoderando o orixá. Porque o orixá africano, se vocês pararem para pensar, ele era o protetor, o santo de uma pequena cidade, de uma pequena aldeia. Ali era um espírito de extrema luz, mas só coordenava ali aquele pequeno grupo. E nós estamos trazendo para cá, elevando ele a uma categoria muito superior. Porque um orixá, segundo as palavras também de Leal de Souza, a cada linha, a cada uma das 7 linhas de Umbanda, 7 linhas de Umbanda, a cada uma delas tem 21 orixás, 21 entidades de altíssima hierarquia espiritual. Espíritos que, quando incorporam em médiums, porque é isso que ele chama de terrífico, têm um poder de fazer determinadas coisas que é aterrador. São capazes de materializar em coisas, são capazes de fazer coisas incríveis. E que ele, como médium, como esteve ao lado de Zélio Fernandino de Moraes, ele teve a oportunidade de conhecer 2 em 8 anos de trabalho, que era o Orixá Malé e uma entidade de Oxóssi, que eu suspeito, e me corrijam aqueles estudiosos, pode ser, por exemplo, Oxóssi Maiê, que ele está se referindo. Não sei, estou chutando. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas o que eu digo é o seguinte, que há 2 apenas orixás que Leal de Souza conheceu. Vocês estão entendendo? Nós estamos trazendo o orixá não mais de um pequeno núcleo, mas estamos trazendo a um nível assim de coordenação universal. Entidades elevando a um nível muito acima de qualquer coisa que possamos imaginar. Eles coordenam, por exemplo, a água inteira do planeta, as chuvas do planeta, as maravilhas que temos das pedras, das rochas, dos vegetais, enfim, o universo. Todo um plano material aqui da Terra é coordenado pelos orixás, o que define também, mais uma vez, os orixás. Eles coordenam determinados reinos na natureza. O que é reino? Um agrupamento. Folhas, por exemplo, está na mão de um determinado orixá, que nós chamamos Oxóssi. As pedras, as rochas, os minerais do planeta todo estão na mão de Xangô. Quiçá, então, se eu puder dizer que Xangô coordena o mineral do universo inteiro. Olha a quantidade de planetas que temos no universo. Só na galáxia, meu Deus, quantos tem? Vocês estão compreendendo que nós estamos elevando o orixá e não reduzindo, como muitos querem dizer? Então, antes de julgarem, antes de saírem dizendo besteira, pensem. Por isso que para nós o orixá também, ele ocupa um nível tão superior que ele pode ser representado como a pessoa quiser. Se você quer imaginar o orixá apenas com a fisionomia africana, de pele preta, ou aquele orixá bem africano, ótimo, maravilhoso, imagine assim. Se você quer um orixá mais universal, você pode usar o sincretismo, você pode, enfim, sinta-se à vontade para imaginar o orixá como você quiser. Muitos imaginam o orixá apenas uma grande luz, uma estrela iluminada na frente. É o suficiente. Então, antes de julgarem os outros, antes de queimarem o sincretismo, antes de dizerem como eu leio, eu não admito ver uma imagem de um orixá branco, como se branquitude, de repente, agora fosse um palavrão dentro da nossa religião. Enfim, esses mais exacerbados, mais radicais, que querem cortar tudo da Umbanda, antes de dizer tais coisas, por favor, pensem nas palavras que nós dizemos, pensem na grandeza que nós estamos tentando elevar o orixá. Eu vejo o orixá de todos os modos. Depende do meu dia, depende daquele momento. Eu vejo o orixá de todas as maneiras. E todas as maneiras eu acho que são válidas. Deus é como os olhos do seu crente, como ele os vê. Bem, vamos passar agora para o nosso querido, iluminado, maravilhoso Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o principal axé de nossa Umbanda.
Gostou? Então, semana que vem nós vamos trazer um vídeo maravilhoso, trazendo sempre coisas e elementos para você aí do outro lado fazer cosquinhas cerebrais para pensar e repensar uma Umbanda muito maior.